Senhoras e senhores, boa noite. Minhas amigas, meus amigos de jornada, meu abraço. Eu publiquei no Face o ato que encerra a celeuma que começamos em 1964. Então agora eu vou ler ela, porque a partir deste momento o Brasil começa a ser um país soberano. Piratas, bandidos, organizações criminosas que comandavam o país, enquanto ele era uma colônia subdesenvolvida, vão deixar de frequentar esta terra, porque esta terra agora é posse de Deus. Os portugueses, no dia 26 de abril de 1500, quando vieram aqui para colonizar a terra, entregaram ela em posse para Deus. E aí, depois de 520 anos, ele está tomando posse. Começou, aliás, em 1964, no dia 19 de março de 1964, as mulheres brasileiras definiram a civilização brasileira como uma civilização constitucional, democrática, cristã. Quando os chineses com os comunistas do Brasil, no dia 13 de março de 1964, tinham instalado a comunização do Brasil no famoso comício da Central do Brasil. Então as mulheres brasileiras se levantaram com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, nas Forças Armadas, como sempre ocorreu nesses momentos na história do Brasil, porque a nação brasileira nasceu nação militar, no dia 19 de abril de 1648. Quando a nação nasceu, nasceu também com elas as Forças Armadas. E aí, então, nessa gênese histórica nossa, o Brasil segue uma nação militar. São as Forças Armadas com a nação que estão agora assumindo os destinos verdadeiros do Brasil, como uma nação adulta, uma nação que já completou a menoridade e agora está saindo no mundo como um povo soberano. Um povo soberano porque é dono de uma fortuna de riquezas infungíveis, cálculos muito bem feitos, em 1,2 trilhões de dólares. É em cima disso que o Brasil vai lastrear o sistema financeiro do mundo. E então, tínhamos de encerrar aquele período, que aí as Forças Armadas, em 64, pela Marcha da Família com Deus pela Liberdade, começaram então a efetivar a posse de Deus na terra da promissão. E esse período encerrou-se no dia 24 de novembro, quando eu prestei o compromisso final perante as Forças Armadas, com elas junto no poder. Então aqui está o ato. Presidência da República, Governo do Brasil. Ato constituinte de ratificação de instalação de expediente e de posse na Presidência da República Federativa do Brasil, em sede de processo histórico em foro de soberania, em grau de poder constituinte dentro da Constituição do Brasil, no Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas.
Perante o Supremo Tribunal Federal, em sua competência de Corte Constituinte, no artigo 1º, inciso 1º e 2º, parágrafo único, com o artigo 102, caput da Constituição, a responsabilidade do excelentíssimo senhor Luiz Fux, a manifestação no prazo de 24 horas. No procedimento junto ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU, em sua sede em Brasília, Distrito Federal, para a ciência a todos os países do mundo. Aqui está o protocolo do procedimento dentro da ONU. Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, brasileiro suprido de autoridade plena de cátedras, conhecimento cabal de causa e domínio total da vida civilizada, título de cidadania, número 0038470647, Brasília, Distrito Federal. RG número 444-14-2, Brasília, Distrito Federal. CPF 198-285-009-49. Residente domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal. Tendo sido instituído no dia 29 de dezembro de 2017, Presidente Constituinte da República Federativa do Brasil, pelo povo no exercício direto do poder, através da instituição da intervenção constituinte no processo histórico, instaurada perante o Supremo Tribunal Federal em sua competência precípua de Corte Constituinte, aos poderes constitucionais, instituições e órgãos públicos, cumprindo todos os requisitos, condições e pressupostos de constitucionalidade, legitimidade, institucionalidade e necessidade, com fidelidade absoluta ao direito e à racionalidade política democrática orientada pela doutrina cristã, sem ideologismos, imaginativismos e banditismos, instalou-se nas funções, desempenhos, empreendimentos e promoções constitucionais da instituição da Presidência da República para todos os fins que decorrem ao Brasil e ao povo brasileiro, no cargo de Presidente da República perante o Congresso Nacional, pelo termo de assentamento operacional no dia 8 de janeiro de 2018, às 15h30. E após ter concluído a desmontagem da tirania oligárquica transnacional corporativa terrorista de bandidos, que o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos instalou no Estado paralelo terrorista de bandidos da Pátria Grande, feita da fusão do Brasil e China por Xi Jinping e Jair Messias Bolsonaro, para ressuscitar a extinta União Soviética, que foi implantada já em 180 países pela psicose pandêmica do coronavírus Covid-19, novo coronavírus. Nesta data de 24 de novembro de 2020, no Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, perante o excelentíssimo senhor Tenente Brigadeiro Raul Botelho, o excelentíssimo senhor Ministro da Defesa, o General do Exército Fernando de Azevedo e Silva, os excelentíssimos senhores almirantes de esquadra Ilques Barbosa Júnior, comandante da Marinha, General do Exército Edson Leal Pujol, comandante do Exército, Tenente Brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudes, comandante da Aeronáutica, Almirante de Esquadra Cláudio Portugal de Oliveira, chefe do Estado-Maior da Armada, General de Exército Marcos Antônio Amado dos Santos, chefe do Estado-Maior do Exército, e Tenente Brigadeiro Aprígio Eduardo de Moura Azevedo, chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, toma posse na instituição da Presidência da República Federativa do Brasil, na qualidade de Presidente Constituinte da República, limitado ao exercício operacional do cargo no artigo 1º, inciso 1º e 2º e parágrafo único, com o artigo 102, caput da Constituição Federal.
a qual jura, perante Jesus Cristo, Deus patrono do povo brasileiro, manter, defender e cumprir, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil nos exatos termos do artigo 3º, incisos 1º a 4, e do artigo 4º, incisos 1º, 10º e parágrafo único da Constituição. Ultimando o ideário da Revolução Redentora de 1964, que as mulheres brasileiras nas Forças Armadas deflagraram com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, no dia 19 de março de 1964, contra a comunização maoísta canibal do Brasil, que a China com os comunistas brasileiros instalaram no dia 13 de março de 1964, com o comício da Central do Brasil na cidade do Rio de Janeiro. Fica ratificado o termo de assentamento operacional perante o Congresso Nacional no dia 8 de janeiro de 2018, incorporado a este ato constituinte. Este evento encerra a história do Brasil, do dia 22 de abril de 1500 ao dia 29 de dezembro de 2017, e instala a construção da civilização constitucional espiritualista religiosa brasileira pelo projeto de nação que foi proclamado no dia 15 de novembro de 1889 e concluído no dia 15 de novembro de 2020, como República Constitucional Democrática Brasileira, alicerçada sobre a lei, operada pelo direito, consolidada pela justiça e efetivada pela história, emergente da Constituição por foro político, foro judiciário e foro de soberania, executando as leis de Deus escritas no DNA humano, com o suor do rosto terás o pão. Ame o próximo como a si mesmo. Seja cultivador da terra, sob a regência de consciência composta de hombridade, honradez, caráter. Respeitando a gênese do povo brasileiro de nação militar, assim nascida no dia 19 de abril de 1648 no Monte Guararapes. E nessa gênese ela se instala no poder, com gabinete parlamentar constituinte da República, composto de 4 civis e 4 militares, cumprindo a Constituição que assim instituiu a fusão do poder civil com a sua força militar como base angular sagrada do Estado Democrático de Direito, tendo por empreendimento a soberania, poder e riqueza pelo caminho da roça, através da economia trabalhista educativa, composta do cooperativismo de Estado, feito da iniciativa privada e governo, campo e cidade, na transformação da tríade patrimonial originária, homem, terra, natureza, em progresso para a qualidade de vida, que elimina o lucro e o juro e instala a riqueza sem limites, mas a serviço de toda a nação em sua gênese de espécie, como totalidade física, totalidade mental e totalidade espiritual, autopromovida na fragilidade humana, na finalidade humana na criação, de procriar, sobreviver, raciocinar, promovendo o propósito de Deus de povoamento da eternidade. Como isto instala a nação brasileira a irradiar-se para toda a humanidade num tempo novo, eu, Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, me entrego à nação brasileira em suas forças armadas, em cativeiro do poder, no qual respondo, deste evento em diante, enquanto nele permanecer, com a minha vida,
se eu falhar no assentamento do Brasil nas bases aqui colocadas, objetivando situá-lo como megapotência do mundo, materializando a soberania insuperável do povo brasileiro, para que, em torno do Brasil, terra da promissão, floresça a nova humanidade intelecto-espiritual que a nova idade da Terra trouxe, sem ter sido influenciado, sem constrangimento de nenhum tipo e sem induzimento de nenhuma espécie, a não ser a semelhança que, por missão, tenho de ter com meu primo Jesus, que quando teve de se fazer a prova do que empreendia, escolheu o holocausto na cruz, eu escolho o cativeiro no projeto de nação que ofereço, assinando aqui a minha sentença de morte. A execução pela nação em suas forças armadas, se estiver mentindo, e nisto me confesso único culpado pelo karma histórico da nação que eu encerro como brasileiro judeu, negro e índio, ao provimento do artigo 3º, incisos 1º e 4º da Constituição. E me faço o primogênito da nação constitucional, intelecto espiritual brasileira, a qualificá-la pelo suceder-se das gerações afora, pela intelectualidade, nobreza, coerência e espiritualidade, em Jesus, Deus patrono do povo brasileiro. Assim estabeleço, assino e promulgo perante a Corte Constituinte a contestação até o dia 24 de dezembro de 2020 perante a Organização das Nações Unidas, ONU, onde este ato constituinte instala contraditório de mesmo nível. Operação Apocalipse pelos pobres pela fé, dentro da Constituição, do Direito e da Justiça, Presidência da República, Brasília, Distrito Federal, 24 de novembro de 2020. Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, Presidente Constituinte do Brasil, no povo no exercício direto do poder. Testemunhas: Dr. Guilherme Madeira Ximenes, Dr. Eduardo Belli P. de Souza. Está aqui, inclusive encapadinho, porque é a primeira vez na história do Brasil que isso está acontecendo. Estes fatos sempre ocorreram em toda a história da humanidade, mas por guerra civil e revoluções armadas. A primeira vez que isso está acontecendo, nos termos em que Bacon observava. As guerras sempre acabam por onde deveriam ter começado, pela paz. Eu acreditei nisso. E em 2012, assumi o patrocínio desta causa, como profissional, assinando às Forças Armadas o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro, pelo caminho forense, da lei e do bom senso. 370 oficiais assinaram o manifesto. Uma parte deles foi depois com Jair Messias Bolsonaro. Não acreditavam numa solução pacífica. Estão todos de volta integrados à gênese histórica das Forças Armadas Brasileiras, que Deus as criou para a paz, não para a guerra, e muito menos para a guerra entre irmãos. Uma nação, não importa o tamanho, é uma família perante Deus. Falamos a mesma língua, temos os mesmos pensamentos, os mesmos ideais. Então é claro que com uma família, e hoje a 5ª maior família do mundo em termos de nações,
É lógico que tenhamos as nossas desavenças, as nossas rugas, as nossas brigas em família. Agora, encerramos 520 anos de história sem o sangue de irmãos manchando a pátria. Nunca tivemos uma guerra civil. E assim haverá de ser pelos séculos afora, no suceder-se de gerações da nação brasileira, povo de Deus. Aqui estão, é devidamente formalizado o ato, o povo no poder. Acabou-se a democracia eleitoral corrupta de formação de gangues, de quadrilhas e de bandidos no poder. Desde 1889, quando as Forças Armadas proclamaram a República, até agora, tivemos 3 períodos, fora os curtos períodos dos militares no poder. O primeiro período de Getúlio Dornelles Vargas, o homem que deu ao Brasil o porte de país. Tirou o Brasil do conceito de terra de macacos, de República das Bananas, e deu a ele a respeitabilidade de país perante o mundo. Depois dele, veio então o curto lapso de tempo de um general, e aí tivemos Juscelino Kubitschek de Oliveira. E aí, o período dos generais na presidência da República, de 64 até 85. Fora disso, foi só bandido, ladrão, mefíticos, analfabetos e desqualificados de todo gênero, como voltou a ser de 85 para cá. Só bandido, só ladrão, só vagabundo, analfabeto. Finalmente se encerra aqui. Não tem revanches, não tem justicialismo. E por isso eu, nos meus 60 anos de profissionalismo, na missão que cumpro perante Deus, já atuei embaixo de pontes, dentro de bueiros, embaixo de árvores. Eu sou como o primo Jesus. As aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, dizia ele. Mas o Filho de Deus não tem onde repousar para dormir. É claro que eu não sou filho de Deus. E então, os honorários que nós contratamos, e eu vou cobrar, são 5 bilhões de reais. Jesus não cobrou isso pelo sangue que derramou. Eu não era um profissional, ele era salvador do mundo. Eu não estou aqui para salvar ninguém. Eu sou profissional. E se resultei na causa, é porque o Brasil não tinha outro. Então estou cobrando os meus honorários, e nesses honorários participam todos os que estiveram comigo até aqui. Eu não tenho interesse em bens neste planeta, mas eu tenho a minha família aqui. Só que para essa família eu estou fazendo o que todo judeu faz, desde que foi escolhido o povo de Deus. Deixamos para os nossos descendentes uma pátria fundada sobre sólidos alicerces de liberdade, para que eles
realizem os seus ideais, o seu livre-arbítrio, de acordo com o que herdam do pai e da mãe em genética. Então, esses honorários vão ser aplicados no desenvolvimento do Brasil. Vão ser aplicados no projeto Amazônia, onde a minha descendência, por muitas e muitas gerações, vão ter o que fazer nele, porque é o primeiro projeto na face da Terra com a envergadura de ciência, de tecnologia e de conhecimento que está sendo implantado aqui no Brasil. Ele inclui a base de Alcântara, que temos a pretensão de ser a primeira base interplanetária do Sistema Solar. Ele inclui a construção do Jardim do Éden. Para isso, Deus escreveu no DNA humano: seja cultivador da terra. E ele disse: se você habitar um jardim, todas as tardes eu estarei falando com você. Adão não entendeu direito a coisa, mas durante esses séculos todos, de geração para geração, o povo brasileiro hoje assumiu aqui na sentença de morte de oferecer para Deus esse jardim. Vai começar aqui em Brasília. São 3 cidades que já foram destinadas para o início disso: Brasília, Rio de Janeiro e Guarantã do Norte. A reforma agrária do Brasil que nós começamos, nós militares, inventamos ela em 1964. Virou em confusão até agora, mas ela vai recomeçar agora na capital do Brasil, em Brasília. Aqui vamos começar a reforma agrária do Brasil. Isso vai começar dentro de poucos dias. É só nós acertarmos o sistema financeiro, porque aqui no mundo a gente faz tudo sob as bênçãos de Deus, mas se tiver dinheiro no bolso. Por isso Moisés estabeleceu o constitucionalismo fundado em 3 deuses: Javé, o cérebro, o dinheiro, o bezerro de ouro, o estômago e o amor, coração. São as 3 leis básicas de Deus. Com o suor do rosto terás o pão. Ame o próximo como a si mesmo. Seja cultivador da terra. Ninguém, nem um ser humano, precisa saber mais do que isso para ser feliz. E ninguém é feliz sozinho. Tem de ser feliz na sua família, na sua nação e no seio da humanidade inteira. Senão não há felicidade, não há inteligência. O Brasil está iniciando agora essa humanidade com absoluta tranquilidade, porque se Deus não estivesse no comando, eu não estaria aqui na chefia magistral da nação. O poder hoje no Brasil sofre modificação profunda. O governo ficou com as Forças Armadas. A administração com a iniciativa privada. A magistratura de Estado fica com o gabinete parlamentar, do qual eu sou o presidente.
Assim está distribuído o Brasil dentro da federação toda. Da presidência da República, as prefeituras, todas elas vão seguir dentro dessa estrutura. Dentro de alguns dias eu estarei instituindo os governadores dos estados. Vai ser o governador civil e o vice-governador militar das Forças Armadas. A partir do próximo ano, vencem os mandatos dos prefeitos. E então, nós vamos também instituir os prefeitos em todos os municípios do Brasil. Essas eleições que estão aí não valem nada, inclusive já responsabilizei o presidente do Superior Tribunal Eleitoral por elas. Não existem partidos políticos. Em 2018, eu extingui os partidos políticos. Por isso, as eleições de 2018 não tiveram valor nenhum. E é por isso que eu estou aqui na presidência da República. Eles tinham de ter me matado e acabado com a intervenção, porque em 2018 eu já era o presidente constituinte do Brasil. Não podia ter havido uma eleição. Aí, me afrontaram com isso. Acostumado a lidar com analfabetos, com bandidos. E eu sempre vivi nos porões do poder. O que tem para a inteligência humana saber do acervo de cultura, de escolaridade, que a humanidade produziu, eu conheço tudo. E como alienígena por aqui, é claro que, a partir disso, eu trago aquilo que a humanidade não conhecia. Exatamente como o meu primo Jesus teve de enfrentar. Quando ele teve de dizer: aquilo que vocês não conhecem e que vocês se admiram comigo é o que eu ouvi e aprendi de Deus. Eu não ouvi e não aprendi de Deus, mas eu já passei por aqui quando era humano da tridimensionalidade. Eu já vivi dentro da Via Láctea este período. Então a minha cabeça é multidimensional. Aquilo que o acervo de conhecimento da humanidade encerrou com o coronavírus, que não existe, eu tenho condição de romper essas barreiras e projetar a inteligência da humanidade para campos mais profundos da inteligência da criação. É por isso que eu estou aqui. Essa é a minha finalidade. Não existe coronavírus. Eu continuo com o desafio perante a Organização Mundial de Saúde de $1 milhão em ouro. Ou seja, aliás, 1 tonelada de ouro para quem me apresentar o vírus. O último relatório eu recebi hoje. Aí já dizendo, não tem vírus nenhum. O que acontece aí é uma matéria, mini matéria, que tem um revestimento de gordura. E só que essa matéria, quando ela entra na mucose, no nariz, nos ouvidos, nos olhos, ela se transforma daí em uma célula viva e prejudica o organismo. Cada uma mentira mais diabólica do que a outra. Pensando que me convence. Mas é desse jeito. Todo mundo de focinheiro. Para mim são jegues bípedes. Sob as rédeas de Xi Jinping. Mas vocês vão descobrir que não é a China a autora desse espetáculo. Como tem R$600 mil, que já vai para 4 meses, que está em todas as redes sociais aí. Em ouro também. Para quem nos apresentasse
a serventia de um vereador, de um deputado estadual, de um deputado federal e de um senador. Que agora ninguém se manifestou. 600 milhões de reais é um bom dinheiro. Então, se ninguém se manifestou, para que essa gente levar 2/3 da renda do país? Isso não é roubo. Isso é dinheiro que uma nação analfabeta, desinformada, joga fora, joga no lixo, para ter bandidos, analfabetos, cafajestes, fazendo leis. Como o próprio ministro Gilmar Mendes disse, bandidos escondidos atrás de mandatos inventando leis, para bandidos escondidos atrás da toga manter o terrorismo de conchavos, cambalachos, propinas e subornos como sistema de poder, e a corrupção e o roubo como forma de governo. Parabéns ao raciocínio claro e honesto do ministro Gilmar Mendes. Jurista, constitucionalista, na maior respeitabilidade, só tinha de fazer essa observação, que, aliás, na titularidade do Supremo Tribunal Federal, não foi uma observação, foi uma sentença do Supremo Tribunal Federal pelo seu ministro. Bandidos se escondem atrás de mandato inventando leis. Bandidos se escondem atrás da toga para fazerem o que fizeram para mim, o chefe supremo da nação. Juízes de direito, comuns e federal, incluindo desembargadores, procuradores da República, que estão para combater o crime, e polícia civil, às 4 horas da manhã, me assaltam em minha casa para roubar. E roubaram tudo que encontraram, inclusive um par de botoadura e um pregador de gravata que eu tinha ganho de presente, mas era de ouro. Levaram 20 mil reais, que era para as despesas, levaram também. Agora imaginem que tipo de autoridades a nação tinha sobre os seus ombros. E quem era essa milícia? A milícia formada por Jair Messias Bolsonaro, o Carluxo, filho dele, comandando. Na verdade, eles assaltaram para me matar. 15 homens, um arsenal imenso. Pedi procedência ao secretário de Segurança. Até hoje não deu, porque não tem. As armas eram tudo clandestino, porque eles iam plantar elas dentro da minha casa e lavrar o auto lá de que eu era chefe de terroristas, como eles disseram. O fundamento para fazer o assalto é que eu era ameaçador de juízes e de promotores do Distrito Federal e de autoridades políticas. Esse foi o motivo para o assalto. E aí, então, estava claro, iam me matar, e aí iam lavrar o auto. Só que eles não sabiam que ali onde eu estava tem uma redoma. E essa redoma atinge diretamente o cérebro, o sistema intrasensorial das pessoas. Eles chegaram naquela ênfase ali dentro, mas quando entraram no apartamento, um não sabia o que o outro deveria fazer.
foi aquele estardalhaço, e daí quebraram tudo, roubaram tudo que tinha, porque foram induzidos a isso, sabe? Olha, a índole deles ali aflorou, mas aflorou a tudo. E agora, então, o Brasil provou, o povo brasileiro provou por que está no poder. A nação está em massacre. Os bandidos no poder. E como é que eles vão provar o contrário? Então, nós, as Forças Armadas, que estamos voltando agora para conduzir o país que nós começamos em 64, e o povo não esqueceu nunca, e não podia esquecer, porque nós demos 41,7% de crescimento ao país. O Brasil é hoje o que nós começamos e fizemos naquela época. Então, nós estamos como o gato na porta da toca do rato, saboreando o gosto do bichinho, porque não tem para onde ele sair, ele tem que pular fora da toca e o gato comer ele. Jair Bolsonaro não me ocasiona nenhum tipo de problema, de preocupação. Eu não preciso do Palácio da Alvorada, eu não preciso de palácio nenhum, não sou homem do palácio. Eu venho da Estrebaria como meu primo Jesus. Estrebaria, Invernada Redonda, 40 quilômetros, no município de Passo Fundo. Nasci no meio de bicho, de cavalo, de boi, de porco, e também no meio de bicho de pé, de percevejo, de tudo que a natureza cria. Eu não nasci em palácio. E é por isso, então, que eu venho com soberania, poder e riqueza pelo caminho da roça. Essa é a origem do povo brasileiro. E essa origem do povo brasileiro dará nova origem para a humanidade toda. Deus me escolheu para a tarefa. E aqui está o compromisso que, em Deus, eu assinei, avalizado pela minha própria vida, como eu fiz quando assumi o patrocínio da intervenção constituinte no processo histórico em 2012. Não era para me prenderem, era para me matar se eu conduzisse a nação a ele. Conduzi a nação ao que ela objetivou no dia 19 de março de 1964, com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Concluí. E assentei ela, então, agora, no tempo novo. Encerraram-se 520 anos de história, vamos dizer, de pré-história do povo brasileiro. A verdadeira história começa aqui sob a minha responsabilidade. A minha sentença de morte assinada por mim mesmo. E para que na história lá na frente não digam que eu estava caduco, fiz questão de que aqui o ato fosse testemunhado. Este aqui é um médico psicanalista. E este aqui é um jurista. Então, ninguém vai poder dizer que eu estava sob influência de alguma coisa para assinar a minha sentença de morte, se eu não fizer o que eu li aqui que vou fazer. Isso que eu li aqui não é tudo. Porque, como diziam os seguidores primeiros de Jesus, se Deus é conosco, quem se atreverá a ser contra nós? Eu tenho certeza que Deus é comigo. Senão eu não tinha nascido nesta terra, neste planeta. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E desculpem pelo tamanho da conversa, mas nós estamos em período didático. Não é possível a gente diminuir. Mas as aulas que eu assistia no ginásio dava 50 minutos, chegamos a 44, então não cheguei ao período que os meus professores gastavam comigo.
Deus vos abençoe e vos ilumine. Muito obrigado.